Cara, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Gente, eu vou passar aqui rapidamente pra gente ver um assuntozinho, hoje é terça, né? Eu tive alguns probleminhas aí, né? E quase que eu não consegui gravar hoje, né? Tô gravando agora, já são aí 7 horas da noite. Era pra ter gravado mais cedo, mas tive alguns percalços aí, não consegui fazer isso. Tô gravando agora, mas serve, né? Serve aí, hoje ainda é terça, então ainda tô no meu dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito rapidamente, não é um assunto muito extenso, não é um assunto menorzinho hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre indústria cultural, né? A gente está falando desse processo de cultura aí. Eu já falei aqui sobre relações culturais, já falei sobre etnocentrismo, já falei sobre cultura de massa, cultura popular, cultura erudita, né? Hoje, voltando para a sociologia, semana passada a gente falou um pouquinho sobre filosofia, falamos aí sobre filosofia escolástica na última terça-feira, e hoje voltamos aqui para a sociologia falar um pouquinho sobre indústria cultural. Esse assunto ele é bem sucinto, ele é bem rapidinho aí, ele não é tão extenso, né? Não vou me alongar muito nele, porque ele é uma definição muito fácil, muito simples do que é a indústria cultural, né? Esse termo, na verdade, ele é usado por dois pensadores que a gente vai ver mais. A gente vai ver Horkheim e Adorno mais à frente lá com a Escola de Frankfurt. A gente ainda vai ver um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt, né? Que é um dos assuntos aí também de sociologia, mas a gente vai ver mais à frente. Então, a gente vai ver com mais detalhes sobre esses dois caras. Mas eles são os dois caras aí responsáveis, né, por esse termo, indústria cultural, né? Eles vão ser críticos, na verdade, dessa indústria cultural. Na verdade, a escola de Frankfurt, ela tem uma influência muito grande do marxismo, né? E foi uma das escolas mais críticas ali do fascismo, do nazismo, que estava começando a surgir ali na Europa. A escola de Frankfurt era da década de 40, mais ou menos ali, final da década de 30. Então essa escola de Frankfurt, ela está vivendo muito essas ideias totalitárias, né, do fascismo, do nazismo, e ela é uma grande crítica desses sistemas totalitários e também crítica, inclusive, do socialismo empregado na União Soviética, né? Apesar de ser marxista, a escola de Frankfurt, principalmente Adorno e Horkheim, esses dois pensadores, né? Mas eles também vão ser críticos do socialismo posto em prática, né? Eles estão mais ligados a um socialismo academicista, né? Então eles também eram grandes críticos aí dessas ideologias. E eles que vão trazer esse termo aí, indústria cultural, né? Que nada mais vai surgir mais ou menos ali na década de 40, esse termo, e que nada mais é do que transformar a cultura em mercadoria. Esse é sucinto, esse assunto é muito sucinto porque esse é o grande objetivo. O grande objetivo dos grandes conglomerados aí, né, midiáticos, é transformar a cultura em mercadoria, é vender essa cultura, passar essa cultura para ser uma cultura de massa, né, uma cultura de consumo, né? Esse é o grande objetivo da indústria cultural. Essa indústria cultural seriam grandes conglomerados aí. Podemos citar alguns aqui como Rede Globo, Universal Filmes, Universal Music, Paris Filmes, Netflix não deixa de ser também, né? São grandes indústrias culturais, são indústrias que vendem cultura. Que a grande intenção desses conglomerados industriais não é, de forma alguma, tornar o indivíduo um pensador, um grande pensador. A grande intenção dessas indústrias culturais é interter o indivíduo e não criar um pensamento crítico ou coisa parecida. A grande intenção aí, o grande objetivo final da indústria cultural é vender, né? É o consumo, é o lucro, né? Esse é o grande objetivo da indústria cultural, né? Então a gente vai ter sempre esse intuito, é pegar a cultura e transformar esses aspectos culturais em dinheiro, em capital, né? Por isso o termo aí indústria cultural, né? Por exemplo, a gente vai ver algumas características, inclusive, né?
Deixa eu ver aqui. Ah, sim, outra coisa importante. Theodor Adorno e Max Horkheim, eles criam um livro aí, um livro muito massa de se ler. Inclusive, vocês encontram aí em PDF, né? Que é A Dialética do Esclarecimento, certo? Fala um pouquinho sobre isso, fala um pouquinho sobre a questão do domínio, né? Porque o esclarecimento para Horkheim e Adorno é o domínio sobre a natureza, né? É para se chegar a esse poder, você precisa ter o domínio sobre a natureza, que seria esse esclarecimento. Inclusive eles vão dizer que o esclarecimento, esse tipo de esclarecimento, ele é totalitário, né? Você quer dominar tudo. É quando você quer dominar absolutamente tudo. Então esse é um livro muito bom, né? Eu li ele na minha época lá de eu li ele na minha época de universidade. Muito bom, um livro muito esclarecedor também. Fala um pouquinho, traz muito para o que a gente é, para nosso mundo de hoje. Foi criado bem lá atrás, na década de 40, mas é um livro que fala muito, é muito atual, podemos dizer assim, né? No mundo que a gente vive hoje de cada vez mais tentar vender e vender e vender cada vez mais, essa indústria cultural está cada vez mais atuante na nossa vida, né? Mas a questão importante aqui é as características, né? A gente vai ter algumas características dessas indústrias culturais, como por exemplo, padronização. Professor, o que significa padronização? Ou seja, a gente sempre vai ter, se vocês perceberem, novela, por exemplo, a gente sempre vai ter uma padronização, né? Não que elas sejam todas iguais, mas existe uma padronização do que vende. Por exemplo, um grande vilão, questões amorosas, traições, né? Isso vende muito. Então isso é muito, pode perceber, toda novela, né, tem esses aspectos, porque esses aspectos vendem muito, né? Isso é fato. Filme, se você for ver, a grande maioria dos filmes sempre tem aquela questão de grandes explosões, né, de ação, terror, suspense, porque são coisas, são fatos que vendem. Não que sejam todos iguais, mas são características que vendem bastante. Filmes explosivos, de ação, aquelas questões de helicóptero, o cara que explode o helicóptero, que explode o carro e não morre. Essas coisas, porque sempre a gente vê muito isso em filme, porque isso vende muito. Então isso é uma padronização. Não estou dizendo aqui que todos os filmes são iguais, mas existe uma padronização. Existe, se você perceber, existe uma grande maioria de um certo tipo de filme que vende mais, né? Por exemplo, os filmes eles não estão. Outra coisa aqui, outra característica, já é baixo nível de conteúdo. Ó, só uma coisa importante de salientar. Quando a gente fala de baixo nível de conteúdo, a gente fala que esse conteúdo ele não está preocupado em tornar aquele telespectador ali, ou o cara que está ouvindo, em torná-lo mais sábio, mais inteligente, né? A intenção ali é vender, né? Por isso que a gente vê hoje muito aquelas músicas que a gente diz assim, poxa, como é que uma música dessa vende? Mas é ela que é de massa, é ela que vende. Então o interesse é em cima disso. O interesse hoje, por exemplo, vai ser numa dupla sertaneja, aquele sertanejo diferenciado. Por quê? Porque hoje é um padrão que vende bastante, né? Então existe uma padronização. Quando a gente fala sem conteúdo, é um conteúdo criado para vender, não é criado para transformar a pessoa, é criado para vender. Por exemplo, você assiste um filme de Velozes e Furiosos, você não sai mais inteligente desse filme. Você sai mais impactado, você sai mais eufórico, porque aí você compra. Mas aquilo ali não é feito para te tornar um cara mais sábio, mais inteligente. Você não vai sair de um filme de Velozes e Furiosos mais inteligente. Mas aí vocês vão me dizer, professor, mas existem filmes que têm muitos conteúdos bons. Claro, mas não é o padrão. Não é o que se tem em maioria. Por quê? Porque não é o que vende como esses outros vendem. O que eu quero dizer é isso, que não é que não exista produto com conteúdo, existe, mas o padrão não é esse. O padrão é esse do filme explosivo, daquela coisa que você não acredita, da ficção científica, do heroísmo, né? A Marvel tá aí para provar que os filmes de super-heróis que não nos acrescentam em nada na nossa questão intelectual, mas que vende bastante, certo? Então é isso que eu quero dizer quando falo de baixo nível de conteúdo. Outra é a banalização da barbárie. Isso aí a gente vê bastante, né? Notícia ruim vende muito, então é muito explorado. Por isso que a gente fala que característica da indústria cultural é banalização da barbárie, né? Pode ver que quando acontece uma tragédia, isso é batido todo santo dia, porque vende, né? Porque vende. Exatamente, quando Brumadinho aconteceu aquela tragédia toda, você via ali
Muitos programas são sensacionalistas, a gente vê isso muito hoje em dia. Então, por quê? Porque vende. Então, existe uma banalização da barbárie. Isso é muito característico da indústria cultural. E, por fim, você tem como característica aí lazer e consumo, né? Ou seja, a maioria dos produtos, música, filme, novela, programas televisivos são feitos para lazer e consumo. Netflix está aí para provar isso. Então, essas são algumas características, né, características dessa indústria cultural. Então, se você perceber, essas indústrias controlam o que nós estamos vendo, ouvindo e lendo, né? Por mais que você diga assim, eu sou livre para escolher, mas quando você chega no cinema, grande parte dos filmes do cinema ali são norte-americanos, né? Se você fosse realmente livre para escolher, teria lá um asiático, um europeu e tudo mais, beleza?